Se tu tá estudando anatomia só decorando o nome de músculo, osso e articulação, eu sinto em te dizer, mas tu tá estudando do jeito errado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a mais um vídeo do meu canal, onde eu te ensino tudo sobre a fisioterapia e mais um pouco. Então pega a tua pipoquinha e bora pro vídeo. Tu tem que entender que na prática nenhum paciente vai te perguntar o nome do músculo e do osso. Ele vai querer saber como aquilo funciona de verdade e por que ele funciona. Então hoje eu vou te mostrar como estudar anatomia do zero, do jeito que vai formar um raciocínio clínico de verdade. O erro que todo mundo comete. Quando a gente entra na faculdade parece que jogam o atlas de anatomia com mais de 800 páginas na nossa cara. Aí o aluno tenta decorar tudo de uma vez só. Inervação, inserção, e não dá certo. Isso sobrecarrega tua memória de curto prazo. Pode até te ajudar a passar na prova, mas tu esquece tudo na outra semana. Mas a gente tem que lembrar que a aprendizagem motor e espacial não depende de memorização. Ela depende de associação funcional para dar certo. Pensa que a anatomia é tridimensional, dinâmica, ela não é uma lista de palavras que tu tem que decorar. Então, para facilitar a tua vida, eu organizei os teus estudos em 4 principais passos. Passo 1 é entender a organização do corpo de uma forma macro para uma forma micro. Antes de falar de um músculo, de um órgão específico, tu precisa entender o corpo como um todo, o mapa corporal. E o primeiro ponto que tu tem que estudar são planos anatômicos, eixos de movimento e termos direcionais. Relembrando para vocês de uma forma prática, planos anatômicos, sagital, frontal e transversal. Os eixos de movimento, lateral, antero-posterior e longitudinal. E os termos direcionais, anterior, posterior, proximal, distal, medial e lateral. Sem esses pontos principais, você não vai conseguir interpretar uma avaliação funcional, muito menos um laudo de imagem. Depois que tu tiver isso muito bem fixado, a gente vai passar para sistemas corporais, regiões e só por último para estruturas específicas. Quem começa pelo detalhe se perde e quem começa pelo mapa se localiza. Gostei desse, hein? O segundo passo a gente vai dividir em estrutura, função e movimento, a anatomia funcional. Nesse passo aqui é onde a maioria dos estudantes comete o erro de estudar o músculo parado, como se fosse só a foto ali no atlas. Mas a gente tem que lembrar que o músculo só faz sentido em movimento. Uma forma legal de estudar é fazer 4 perguntas básicas. Aonde ele está? O que ele cruza? Qual movimento e função ele faz e qual disfunção ele gera se falhar. Então vamos para um exemplo. O bíceps braquial, ele cruza o ombro e o cotovelo. Logo, ele participa da flexão de cotovelo e auxilia na flexão do ombro. E se ele estiver fraco, o paciente vai compensar com o trapézio ou então com o movimento do tronco. Isso aqui é um raciocínio clínico, não é aquela decoreba chata que não vai te ajudar em nada. O passo 3 é estudar por cadeias, não por estruturas isoladas. Usando o exemplo do músculo, na vida real, ninguém utiliza um músculo de uma forma isolada. A gente trabalha o corpo em sinergia. Então eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a estudar qualquer sistema na anatomia. A gente sempre precisa estruturar perguntas que vão alinhar o nosso pensamento para gravar de verdade aquele raciocínio, aquela estrutura que a gente está estudando. Usando o exemplo dos músculos, que é o sistema mais difícil da gente lembrar, eu vou fazer algumas perguntas que vão alinhar o nosso pensamento. De novo, eu vou utilizar 4 perguntas. Então, quais são as cadeias que a gente está estudando? Quais são os sinergistas? Quais são os antagonistas? E quais são os estabilizadores? Pensa comigo. Se tu entende sobre a cadeia posterior lá da perna, tu entende muito mais sobre a lombalgia. E não precisa estudar 15 músculos isoladamente. Tu vai estar estudando o global daquela região. Claro que se aprofundar sobre uma musculatura é importante, mas a gente precisa de uma parte funcional, pensar em toda uma cadeia e o que vai estar trabalhando para estabilizar, que vai estar trabalhando contra aquele movimento na hora que a gente está pensando. Para estudar anatomia, a gente tem que pensar em biomecânica. Vamos para o 4º e último passo, a aprendizagem ativa. Pensa comigo, o teu cérebro vai aprender de uma forma muito mais prática se existir algum estímulo extra, movimento, o tato. Se tu
influenciar outros sentidos na hora que tu tá estudando e não utilizar somente a foto do atlas. Na hora de estudar, a palpação, por exemplo, melhora a memória somatosensorial. Desenhar as estruturas que tu tá estudando ativa o processamento visual. Também pintar essas estruturas, fazer esse trabalho artístico, ativa esse processamento visual. Falar em voz alta como se tu estivesse apresentando vai ativar o processamento auditivo. Então, se tu só ler, vai ser um aprendizado mais passivo. Já se tu desenhar, pintar, falar e apresentar, vai ser um aprendizado mais profundo e ativo. Uma dica: transforma o teu próprio corpo e o corpo das pessoas que estão aí ao teu redor no teu próprio laboratório de anatomia. Gostei, eu fazia isso na faculdade mesmo. Então, qual seria a ordem ideal para estudar? Então, na semana 1, o que tu vai estudar? Planos anatômicos, eixos e termos direcionais, termos anatômicos também e o sistema ósseo no geral. Na semana 2, articulações no geral e biomecânica básica. Na semana 3, miologia por regiões, ou seja, os sistemas musculares por regiões. Na semana 4, sistema nervoso, nervos principais, dermátomos e miótomos. Na semana 5, sistemas corporais. Cada dia tu vai estudar um sistema diferente. Tu vai integrar os movimentos funcionais com a prática clínica. Essa sequência que eu te passei, ela vai construir um raciocínio clínico, não só uma decoreba básica. Então, se tu quer se tornar um profissional da área da saúde diferenciado, eu te dou a dica de começar pelo básico, mas só que bem feito. A anatomia não é só decorar o corpo, é entender como é que ele funciona, como ele se movimenta, quais são as compensações que acontecem. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar aberto aqui os comentários para vocês enviarem as dúvidas que eu vou respondendo. Compartilhe esse vídeo aqui com aquele amigo que ainda está com dificuldade na matéria de anatomia. E também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre anatomia de verdade. Valeu! Falou.